Biturbo, será que é mesmo vantagem? Quais são as desvantagens? Já pensou em colocar no seu projeto? Tudo o que você precisa saber se você está pensando em colocar no seu projeto um biturbo. Hoje, aqui no Manutenção em Casa, no Toy Extra Fit. Fala turma, beleza? Quanto tempo, hein? Ai, a saga da Toy continua e vou aproveitar. Eu tinha gravado um conteúdo bem legal sobre turbinas, biturbos e tal, e eu acabei gravando por cima. Então, vou tentar lembrar tudo que eu tinha falado, porque esse conteúdo já era para ter ido pro ar, e aproveitar que a turbina está desmontada por causa da última competição, que a válvula Astigate não estava abrindo e deu uma contrapressão gigante. Eu consegui analisar procurando em outros logs ali da Filtek. Deu uma contrapressão de 12 kg. Chegou a um pico. Isso que é uma das coisas muito boas de se ter uma Filtek monitorando. Eu consegui descobrir essa contrapressão que causou inclusive o rompimento da junta. Ó, isso aqui é a junta que vai no pé da turbina. Olha o estado que ficou isso. Se não tivesse acontecido isso aqui, provavelmente teria quebrado o motor. E isso é uma coisa que a gente nunca deseja, né? Então, investimento em algumas coisas para ter segurança no teu projeto. Uma delas é a Filtek, outra é uma boa válvula de alívio. Analisar se a tua tubulação para a tua Astigate, para a tua válvula de alívio, que eu sempre indico que coloque no coletor uma válvula de alívio, se ela está dimensionada corretamente. Os dutos, o duto da Astigate, o duto da válvula de alívio, ela deve estar a favor do fluxo e não contra o fluxo. Se você pegar o manual de qualquer válvula de alívio que vai instalar no seu veículo, ela vai indicar justamente esse detalhe, instalar a favor do fluxo e não contra o fluxo. Ai, a Toy consegui ganhar essa última prova em Imbituva, Paraná. A primeira volta que eu dei com ela estava fraca porque a válvula da alívio ela estava abrindo, só que a gente tinha uma mola muito fraca nela. Resolvemos dar um pouquinho mais de pressão. O pouquinho que eu dei travou a válvula fechada e bum, primeira acelerada, espanou duas porcas nos prisioneiros que seguram um lado da turbina e rompeu a junta. Provavelmente essa junta rompeu por causa da temperatura e pela vazão de gases que tinha ali, porque a gente continua andando do jeito que estava. Eu optei por não colocar um alicate de pressão para segurar ela fechada, nem fazer nada disso, porque ia ser um dano para o motor, né? Então eu preferi deixar vazar mesmo os gases, porque estava, na verdade, protegendo a explosão. E conseguimos fazer um excelente tempo mesmo assim. Por precaução, eu desmontei a turbina e eu sabia que a turbina pequena sofreu muito com esse volume de gases forçado a passar por ela, fazendo com que o eixo rotor subisse muito a rotação. O que acontece quando a turbina gira demais, passa do ponto que ela consegue lubrificar o eixo nos mancais de lubrificação e ela acaba quebrando. Então, quando você vê uma turbina quebrando, porque ela azulou, é por falta de lubrificação, principalmente, né? Ela azula porque ela muda a temperatura, porque ela funde e quebra, né? Mas a lubrificação é um dos fatores, né? Além da temperatura. O que causa a temperatura elevada é a falta de lubrificação, né? Então, pelo atrito. Então, eu mandei a turbina para fazer reparar ela, se ela teve dano. Aparentemente ela não estava com dano, mas nós não queremos quebrar nas provas, então eu mandei a turbina para fazer uma manutenção. Beleza, turma? Então eu vou mostrar para vocês a turbina desmontada, porque eu acho interessante isso, é um conteúdo que eu sempre quis fazer aqui, falar sobre o biturbo.
você que gosta do biturbo, por que usar um biturbo? Por quê? Por que eu gosto tanto do biturbo? Esses motores aí da década de 90 que a gente usa, seja o MWM, seja o 14B, esses motores dessa geração, são motores de uma litragem, até o Sprint, o motor MWM, ele é um motor um pouco mais evoluído que o 14B, que ele já opta por ter mais tecnologia, o 14B ele tem um bom volume. Esses motores, alguns deles, como o 14B, não vêm com turbina, e a gente acaba sempre colocando a turbina para melhorar a performance do motor, né? Porque deixar ele menos preguiçoso, mais eficiente. O Sprint, por exemplo, ele não tem torque abaixo de 2.000 RPM. Aliás, ele não enche a turbina abaixo de 2.000 RPM, o que deixa a gente com aquela, putz, aqui tem um buraco de força, né? E o biturbo vem para resolver isso daí. Porque o biturbo já é uma tecnologia mais recente dos carros, dos automóveis, né? Ele vem para dar uma eficiência no diesel e deixa até o carro mais econômico quando usando em parâmetros originais, tá? Não quando põe bico, bomba e coisa arada, daí não adianta, é outra conversa, preparação. Eu estou falando só mudar a turbina. Só isso melhora a performance do motor original, tá? Eu posso falar isso por causa da F75, que eu só mudei a turbina. Bomba e bico originais, parâmetros originais, sem abrir bomba, sem nada. Melhora. Eu dou pé, a turbina enche a 1.300 RPM, 1.400, depende da temperatura também, né? E ela tem uma performance melhor, tanto que eu consigo fazer médias em viagem, puxando até o reboque, muito boas e impressionantes, tá? Então, vantagem do biturbo, você tem mais uma faixa útil do motor muito maior. Ela te entrega um melhor funcionamento, tanto só da baixa quanto só da alta. Por isso, de alta e baixa muito melhor do que seria um TGV, por exemplo, que ele ajuda, mas ele se estrangula em alta. Ele não consegue melhorar a eficiência tanto em alta. Quando você só tem uma turbina, você tem uma ilha. Você vem, de repente a turbina enche, ela vai ter aquela ilha de performance e depois ela começa a cair. Toda turbina é assim, não importa, não existe uma turbina que vai te alimentar sempre. É uma ilha. Quando a gente tem duas turbinas, então ela entra a primeira, a Seagate abre, mantém para a segunda e depois ela cai, né? Então, eu particularmente, esse é gosto pessoal, prefiro o biturbo, gosto muito do conceito. Desvantagem do biturbo? Custo. Não é uma turbina, são duas, então tem um custo muito mais elevado. Espaço, para acomodar ela, é bem mais complicado porque são duas em vez de uma, então ocupa muito espaço. O que mais? Custo, tal, vai fazer manutenção, não é uma turbina, são duas, tem o seu custo elevado. O que mais? Custo, manutenção... Estudo, muito estudo para acertar o conjunto de turbina. Isso não é tão simples, isso é necessário fazer, considerar a litragem do motor, se você vai andar com o motor preparado que vai gerar um volume de gases maior, são muitos parâmetros, muitos detalhes. Ó, eu escolhi um conjunto de turbina, mas na verdade eu tenho uns dois conjuntos de turbina biturbo que eu poderia usar nesse conjunto. Eu gosto de usar um conjunto de turbina original, porque se você usa uma coisa muito preparada, você não vai conseguir uma reposição fácil, para fazer uma manutenção dela vai se tornar mais caro porque é algo preparado, específico. Use o original de alguma coisa, tá? Não use algo preparado, modificado, aumentado, use o original, tá? É a dica minha. Você precisa estudar muito os rotores, eixo, rotor, né? Eixo ao lado quente, rotor ao lado frio. Tem que estudar o volume correto para o teu motor. Eu tenho uns dois conjuntos que eu poderia usar nesse carro. Hoje o conjunto que eu uso é do Iveco, tá? Mas tem um outro que eu conseguiria usar também no 14B, principalmente por causa da performance de pista. Existe, pessoal, cálculos para isso, existem o que você precisa considerar. A maioria das turbinas entrega o mapa de performance da turbina para considerar. Isso já entra no estudo, não é chutômetro. E eu vejo mecânicos que têm preguiça, às vezes, de instalar um biturbo, porque falta de conhecimento, falta de buscar estudo, a pessoa só quer desenvolver projetos, não quer mais estudar. Preguiça, né? E é que nem aquela pessoa que manja muito de carburado,
ela não quer usar injeção eletrônica, não quer evoluir para injeção eletrônica, para algo que o cliente está pedindo, porque ela entenderia carburado, ela vai vender o carburado, entende? Não adianta, ela não vai querer te vender injeção eletrônica porque ele não domina, você vai ter que procurar outro profissional ou ele vai ter que estudar, ele não quer isso, ele quer ganhar dinheiro, ele quer te vender o serviço e ir embora. Então, eu prefiro o Biturbo, acho muito eficiente. Estou com anos de experiência aqui já, né? Eu fui com a F75, a experiência de ir para Bolívia, altitude, frio, calor, foi excelente. Puxar reboque, excelente. E na Toyota aqui, desde os pneus 42 e tudo mais, sempre usando o Biturbo. A maioria do tempo a gente usa só turbina pequena, por isso que é legal, você dá pé, ela tem força. E é isso, tá? E bomba LDA, sempre importante usar bomba LDA para compensar o volume de gases, o volume da pressão ela vai injetando diesel. Você tem que ter ar combustível, né? E o LDA garante, o LDA é uma válvula na bomba injetora que compensa a injeção de diesel conforme vem entrando pressão. Então ela vai injetando mais combustível conforme vem mais ar. E é o jeito correto. Que a Toyota 14B, motor original, não vem com LDA. Importante colocar. Indica o serviço do Cascavel Diesel, eles fazem esse serviço de atualização da bomba para ter LDA, tá bom? Ou seja, o que é isso? Injeta menos diesel desperdiçado onde não precisa porque não tem pressão. Só vai injetar quando precisa, beleza? Vou mostrar para vocês um pouco da turbina, pessoal. Vamos lá? Ó, pessoal, completando o vídeo sobre turbo. Esse daqui é o lado frio. Esse aqui é o lado quente, o lado dos gases do escape. É isso que acontece dentro, ó. Ela força, deixa eu ver a posição que ela gira, ó. Ela assim que ela gira. Ela força, os gases estão aqui, vão querer passar por aqui para sair e acabam empurrando, ó. O gás vem, empurra, fumaça, né, vem, empurra e força a girar isso aqui, ó. Então é isso que faz, aqui já é o escapamento, tá? Nesse momento, aqui onde está vindo a parte vermelha é a lubrificação do eixo rotor. É isso daqui que quando gira demais fica azulado e acaba quebrando, tá? Pela falta de lubrificação, porque passa da rotação máxima de trabalho. É isso aqui que acontece, tá? E o que acontece é justamente isso, ó. Ela força a girar o lado do compressor, o rotor, né? Então é chamado eixo rotor. E aqui é o lado então do rotor, a parte que comprime o ar. O ar entra por aqui, dá pra ver ó, o movimento, né? Ela obriga o ar a vir para esse tubo de fora aqui, que é o lado que vai ligar a turbina. Vai ligar na pressurização do motor, né? Bacana, né, pessoal? Só para dar uma completada no vídeo, que é bem interessante isso daqui. Ah, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o O-ring de vedação apenas, tá? Esse pontinho, tá? Isso aqui que é para o ar não vazar. Bacana, né? Tá aí, pessoal, feito o jateamento. Só aquela pintura. Quando precisarem, Paulo Estival Jateamento. Entre em contato aí que o serviço é muito bom, eu indico. Tá aí, pessoal, essa aqui é a B2, essa aqui é a turbina grande do conjunto do Iveco 3.0. Dá pra ver até que tem umas marquinhas já nos rotores, né, de aspirar a sujeira. Mas tá tudo bem, ó. Aqui é o conjunto frio, aliás, perdão, vamos falar certo. A parte vermelha aqui é a parte fria da turbina, tá? Então, aqui é onde fica a linha de lubrificação, o óleo entra por aqui, lubrifica aqui por dentro e aqui sai para ir pro cárter, tá? Aqui é o lado quente, você consegue ver o rotor, eu vou girar ele aqui, ó, vou girar pelo outro lado. Você consegue ver, ó, tá girando lá. Você consegue ver pela sujeira, né? Ó, que massa, né? Eu adoro isso aqui. Então ele vai girar nessa posição, vai estar saindo os gases. E aqui fica então olhando como se a gente estivesse olhando
do lado do eixo, né? Do lado do rotor do lado quente, que é o eixo, chamado eixo. Aqui. Aqui embaixo, a gente não vai conseguir ver, mas aqui tem a Astgate original. A gente faz uma modificação nela para trabalhar com pressão em vez de vácuo, né? Porque o original desse motor, desse conjunto biturbo, é trabalhar com vácuo, e é uma modificação muito importante. Muitos carros já colocaram esse conjunto biturbo por causa, felizmente, aí dos nossos vídeos, dos nossos carros, né? Eu acho bem legal isso, poder colaborar na vida das pessoas, causar um pouquinho de melhora aí do nosso jeito, né? Tá? Aqui eu tenho um sensor de pressão para ver a contrapressão no meio das turbinas, e eu tenho um sensor de contrapressão para ver aqui, ó, no coletor do motor, para ver. Aqui que deu 12 kg de pressão, imagina, cara, que força que chegou. Daí arrebentou aqui, ó, arrebentou a parte de cima, tá? Válvula Astgate de alívio, ó, ela sai os gases pro escape, eu tenho uma sonda ali, né? Beleza? Meus sensores ficam longe, ó, ficam longe da parte quente. São os caninhos de cobre de freio que são ligados onde eu quero, e os sensores ficam longe, beleza? Aqui está o sensor do lado frio, tá? Eu só pus o sensor aqui para medir se ele estava medindo certo, mas o sensor fica instalado naquela peça que liga aqui na frente, ó, beleza? Então tá. Aqui, ó, o prisioneiro está mais para fora de um lado. Tinha que ser um pouquinho mais para fora, tá bom. Vou pôr essa junta aqui que eu tinha guardada agora, vamos ver. Só para fazer uns testes. E cadê a outra bonitona vermelha aqui? A pequena. Vou mostrar para vocês que ela não está aqui. Foi essa que eu mandei retificar. Então eu soltei aqui os 4 parafusos, tirei ela e levei só o que eu precisava, né? Já troquei os prisioneiros, ó. Troquei os prisioneiros ali. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Isso daqui é a peça que liga as duas, mandei pintar de preto, vocês já viram, né? Muito bonito, toda a pintura é eletrostática. Ficou muito bonito esse serviço, indico o serviço, vocês devem ter me acompanhado aí, tem nos stories meu o link, o arroba lá, no Instagram. Beleza? Olha que bonito que fica preto e lá vermelho, cara, muito bom. É a mesma da mola, o mesmo aqui dessas peças, pintura eletrostática, porra, fantástico. Beleza? Tá aí o... Ó, pessoal, então aqui tá a turbina, ela vem bem protegida, até vou pôr com todo cuidado aqui para não arrebentar nada, ó. Buster Tech que eu mandei fazer, tá? Me custou R$640 para fazer essa manutenção. Espera aí que eu vou ter que apoiar aqui, ó, para poder, vamos abaixar aqui, para poder abrir a embalagem. Vamos lá. Eu também tenho preguiça de abrir aqui, vamos abrir então. Oh, coisa bonita. Vamos lá. Que legal que veio uma junta aqui, eles mandaram uma juntinha, ó, que legal. Vamos pôr, né? Então, aqui tá, ó, depois nós lemos aqui, ó. Remoções, importância antes de instalar. Trocar óleo, trocar filtro de ar, limpar tubulação, verificar necessidade de substituição, não usar cola ou silicone nas juntas, verificar parafusos do cano flexível, medir pressão, vazão de óleo, verificar sistema eletrônico, não tem nada, só filtro. Verificar situação geral do motor, beleza. Uma orientação, né? Olha só, jatearam tudo. Que bonito que fica, né? Ô, lasqueira. Será que eu pinto? Não. Tá bonito, hein? Então tá. Então ali, ó, a linha de lubrificação. Vocês conseguem até ver o mancalzinho. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês o mancal. Girando lá dentro. Ali é o eixo da turbina, o eixo mesmo. Girando lá dentro. Isso aqui é dentro da lubrificação. Tá, aqui nós temos o chamado eixo, que é o lado da fumaça. É isso que vai dentro daquela parte lá, tá? Ela gira assim, aquela força girar. E ao girar isso aqui, a fumaça vai girar isso aqui, né? Vai fazer esse movimento aqui, vai girar. Beleza? Isso aqui fica firme, não fica fazendo barulhão. Ó, firminho, tá? Ela vai girar a compressão. Então, ó. O barulho é de trás aqui, deixa eu segurar com o dedo. Eita, tá difícil segurar. Olha lá.
mas ó. Então ela gira aqui, ó, e comprime o ar. Essa compressão de ar faz o ar vir forte para cá. E daí vai para a admissão, porque essa aqui é a turbina pequena já. Então, e existe uma coisa, quando você tem um biturbo assim, o ar que entra de uma turbina para outra, ela multiplica. Então, se vamos dizer que ela comprimiu 1 kg na grande lá, mais 1 kg da pequena, vai dar 2 kg. Bacana, né? Aqui é a válvula de alívio. Essa aqui eu vou trocar a mola dela, não ficou legal. Olha só como o jeito que eu andei. Olha o jeito que eu andei ali, ó. Um parafuso gigante com uma arruela que travou a abertura dela. Isso aqui é cagada, né? Nunca façam isso. Cadê? Vamos vir aqui, ó. Nem abre a válvula. Cara, errado pra caramba, tá? Não façam isso. Danifica o motor. Isso aqui foi uma cagada nossa. Tiramos aqui, tinha 2 arruelas, aqui tava dando 1,9 kg. Tiramos aqui, deu 3,5 kg, mas a contrapressão deu lá em cima e estourou tudo. Foi isso que aconteceu, beleza? Tem que ter uma válvula de alívio boa, funcionando direito, senão não vai dar boa. Resumindo, é isso. Beleza, turma? Então, tá aí, vamos instalar a turbina agora. E vamos lá. Pessoal, então eu queria já ter gravado esse conteúdo há um tempo, estou ainda instalando vários sensores aqui no carro e estou aprendendo muito com a Filtec instalada no carro, que eu consigo estudar depois tranquilamente no computador, parâmetros, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, consigo evoluir o projeto. Então, como é importante ter aí uma 450 é o que eu indico, tá? O custo-benefício é excelente, é a prova d'água, não é para meter a lavadora de alta pressão na tela, porque não é para isso. Mas eu indico, é uma segurança para o projeto de vocês. Então, vamos instalar ela, que eu tô doido para ligar esse carro. Meu caneco. Nossa, desde a prova que eu não ando com ela. E nós estamos sem a F75, por que será? Ah, ela tá ganhando um upgrade. Até que enfim resolveu o problema de aquecimento e puxando o reboque, né? Muito legal, vou mostrar para vocês depois. Vai ter um vídeo sobre o radiador, tá? O radiador. E futuramente vai ter uma novidade na Toy. Isso fica para frente, tá? Isso fica para frente, a gente vai ter conteúdo sobre isso, porque já vai ser um desenvolvimento de algo orientado, adivinha por quem? Pelo Christian da FT Education. O Christian viu a Toyota, lá na vez que eu fui na Filtec, eu nem gravei, olha, eu tenho um conteúdo sobre a visita lá, gente. Putz, a vida, tem que editar esses vídeos aí, eu tô atrasado com a edição, tenho muito conteúdo. E sinceramente, eu adoro pôr a mão na massa, vocês sabem disso. Eu adoro gravar, fazer isso que eu tô fazendo agora, eu gosto de conversar com vocês, eu adoro responder todo mundo, mas eu tenho uma baita preguiça ou dificuldade para edição. Então, isso tá sendo o meu problema, editar os vídeos, tá? Queria estar com tudo, eu tenho mais de 20 materiais para editar, acho que é bem mais que isso. Só o material da viagem da Bolívia, que é um vídeo, um conteúdo muito legal, eu acho que já dá uns 5 vídeos só aquele ali, então eu tenho bem mais. Nossa, muita coisa, beleza, pessoal? Eu tenho vídeo, nossa senhora, tem muita coisa, mas tá. Falando aqui então sobre o biturbo, pessoal, escrevam aí embaixo dúvidas sobre o biturbo. Eu sei que por causa do meu Instagram, mais de 200 pessoas já colocaram biturbos aí em seus projetos, tinham dúvidas, muitos me mandam dúvidas, alguns não levam à risca tudo que eu falo. Recebi o caso aí desses dias atrás, um amigo aí, um seguidor, que colocou no seu carro, mas de tanta ansiedade não ligou as válvulas de alívio, nem a Hostgate, não mudou a válvula de vácuo para pressão, andou simplesmente, nossa senhora, é igual andar com o meu carro aqui com tudo travado as válvulas. Cara, o risco de explosão do motor estragar, quebrar, é altíssimo, não façam isso. Andem quando o carro tiver com as válvulas montadas, válvulas de alívio fundamental básico. A primeira coisa, se você monta primeiro as válvulas, depois você anda depois você põe o biturbo, tá? É a primeira coisa, pessoal. É muito importante mesmo. Beleza? Eu quero que vocês sejam felizes com os projetos de vocês. Modifiquem para melhor, sem ter custos ou quebras ou tal. Beleza? É por isso que eu realmente reforço isso. Bom, pessoal, vamos montar o biturbo que eu tô doido para andar hoje. Bora! Pessoal, vocês viram aí que eu parei de instalar, né? E tirei de volta, porque descobri que o prisioneiro que está segurando a turbina está muito curto, ó.
Isso aqui é um prisioneiro, tá? Ele tem rosca para os dois lados. Isso aqui tá muito curto, não tá dando para pôr a porca e dar um aperto. Então eu vou ter que achar um prisioneiro maior aqui em casa. Um lado eu consegui substituir, agora falta o outro. Mas ainda bem que a gente sempre tem bastante parafuso em casa, né? Agora é procurar. E ó, pessoal, o que eu vou fazer? Esse daqui é o prisioneiro que, do lado de lá que eu coloquei, que é maiorzão. Ô, lasqueira, focaliza. Ó, maiorzão. E eu vou trocar pro lado de cá. Ver se a altura dá boa. E aí vou trocar o lado de lá que eu não tenho em casa. Tinha que pôr outro desse tamanho aqui. Então vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ó, aqui daria certo. Mas eu também não sei se dá boa. Se ele alcança, né? Eu acho que até isso aqui daria. Vamos ver. É que ele tem que dar um aperto aqui no final. E aqui no final ele fica ruim de alcançar. Vamos ver. E aproveitando que a gente está gravando um pouquinho de tudo, vocês sabem ver se um parafuso é igual ao outro, como é que você vê o passe da rosca? Porque isso daqui, ela tem o seu passe. Como é que você faz para ver se dois parafusos são iguais? Você encosta eles assim, ó. E você vê se os dentes casam bem certinho. Se ele não casar, é diferente o passe da rosca e não vai dar certo, você vai espanar. Por mais que o diâmetro às vezes seja igual, a rosca tem que ser igual também. Deixa eu ver o que tem diferente aqui. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é igual, mas o diâmetro é diferente. Aqui. Esses dois. Olha só. Ele começa dentro, aí vai subindo. Ele não casa a rosca de um parafuso com o outro. Tá vendo? Isso aqui é diferente. E chega no finalzinho e fica um por cima, bem na ponta do outro, tipo uma ilha. Não vai focalizar. Aí. Tá vendo? Então, é assim que mede o passe, vê se um parafuso é igual ao outro. Às vezes um é milímetro, outro em polegada, parece, mas não é igual. E aí que espana, estraga, não consegue dar o aperto certo, beleza? Então, mudei o prisioneiro de lado e vou pôr um parafuso do outro lado. Por isso que eu estava até medindo o passe, para ver se é igual. E agora eu vou montar de volta. Então, acompanha acelerado aí que é demorado. Parada estratégica para o café da manhã. Olha a sujeira que fez outro dia que vazou, olha. Serragem, pessoal. Serragem. Põe serragem que absorve na hora. Isso aqui é papel toalha. Papel toalha eu uso bastante, ó. Eu vou jogando no chão para depois juntar, já que não tem uma lixeira aqui. Tá aí, firme. Tem dois parafusos que seguram o biturbo atrás, porque é muito pesado. E impacto pode quebrar os suportes, né? E aqui são 4. Tá aí, novo, deu certinho. Agora eu vou fixar aqui, ó. A turbina aqui, aliás, o escapamento infelizmente tá pegando ali no corta-fogo, porque o motor deu uma inclinada para trás. Então ainda são coisas que vamos ter que melhorar, não vai ser agora. E vamos pôr a válvula de alívio ali de volta, mas a gente vai fazer uma mudança na válvula de alívio. Vamos ver o que a gente vai mexer? Vamos lá. Então, aqui tá a turbina. A válvula de alívio tá aqui. Então vocês viram que a gente não deu com ela travada. E a gente vai trocar a mola dela. Vamos ter essa mola mais dura. Vamos tentar. Beleza? Cadê o resto do kit? Então, ó, dentro do kit vem isso aqui também, ó. Vem isso aí. Legal, né? E só? Porra, não veio o parafuso. Achei que tinha parafuso. Então tá. Vamos trocar isso aí. Deixar zerado e pronto. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer a melhoria do sistema.
Nunca é tão fácil, né? Pessoal, quebrou os prisioneiros. Vou mostrar aqui. Quebrou os prisioneiros, resumindo, eu não tenho prisioneiro em casa, vou ter que pôr um parafuso de baixo para cima, aonde dá para pôr o parafuso, pôr porca, arruela e tal. O que importa é a gente andar, né? É isso que a gente quer, então. Bora montar a válvula de alívio aqui no lugar. Lasqueira. Daquele jeito que a gente gosta. Vamos lá. O que vocês gostam de ouvir quando estão na oficina? Eu coloquei uma pasta aleatória. Tá tocando aí. Eu vou perder os direitos de remuneração e blá blá blá, né? Apesar de não ganhar nada. Ó, Nirvana. Red Hot. Tem que pausar aqui, vamos pôr no acelerado, que daí vocês não escutam. Turma, terminei. Ai, ai. Deixa eu pausar a música. Eu costumo trabalhar, gosto muito de música, né? Quando eu fazia manutenção da minha moto de trilha, primeiro veículo assim que eu sabia mexer mesmo, tal, desmontar e montar, era uma XR200, depois uma WR250 Husqvarna, 2 tempos. E eu ouvia Nickelback em CD na época. E eu gosto às vezes de ouvir Nickelback na oficina. Gosto muito de ouvir AC/DC, Guns também. Cara, eu escuto de tudo. Eu gosto de rock. E tem até uma pasta que o meu amigo Juliano Ramalho fez. Chama Trilha, Churrasco e Rock, um troço assim. E é muito legal. Mas chegou a hora de ligar a máquina, então vamos lá. Pô, que suador. Dá aquela conferida geral pra você ver se não esqueceu de apertar alguma coisa. Eu achei já. Agora sim, bora lavar a mão e dar uma volta. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o episódio sobre turbo dessa vez. Manutenção em casa. Ai, não vejo a hora de fazer trilha com a Toy, a hora de ter os portais de volta. Vão ser daí nesses eixos. E curta, comente o que vocês acharam, as dúvidas, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal para dar uma ajuda. E também para somar a turma, espero que a gente volte ao ritmo normal de ter bastante vídeo aí direto, tá bom? Um abraço, turma, até breve.